vocês. Me chamo Ney Beckman, sou acadêmico da Faculdade Serra do Carmo, FASEC, né? E hoje iremos falar um pouco sobre os direitos reais de garantia, certo? O que seria esse direito real de garantia? É um direito que o titular, o credor, ele faz jus, né? Ele faz jus perante um devedor que coloca como garantia o seu bem imóvel, certo? Essa garantia do direito real, ela recai geralmente sobre coisa própria ou sobre coisa alheia. Quando é coisa própria, é a própria propriedade do titular desse direito, né? Ele tem direito àquilo que é de sua propriedade. Mas vamos falar hoje especificamente sobre a coisa alheia, esse direito quando ele recai sobre a coisa alheia, que é o caso da hipoteca, da anticrese e do penhor, certo? E o que seria a hipoteca? A hipoteca é um direito real de garantia, né, que tem como um objeto um imóvel. O devedor, quando ele vai fazer algum empréstimo, alguma dívida perante o credor, ele disponibiliza um imóvel para ficar como um bem de garantia, com uma certeza de que essa dívida será paga. Então, dando prosseguimento, né, iremos falar sobre as características dessa hipoteca. Quais são as características dela? Eu citei aqui 6 características. A primeira, a acessoriedade. O que seria essa acessoriedade? Porque a hipoteca, ela deriva de uma obrigação principal, entendeu? Então, ela é uma obrigação acessória. Se extinguir a obrigação principal, não há o que se falar em hipoteca, certo? A segunda, a indivisibilidade, é porque a hipoteca, ela fica gravando naquele bem imóvel, certo? Então, enquanto não for quitada, satisfeita integralmente, então não há o que se falar de extinção de hipoteca, ela irá continuar até a quitação da dívida, ela é indivisível. A publicidade é que há necessidade de um registro no cartório de imóveis, onde se dará dessa forma a publicidade, sendo como uma característica da hipoteca. O quarto, a especialidade, é que nessa hipoteca, nesse contrato de hipoteca, há necessidade de colocar, especializar ali o montante da dívida, o número do valor das parcelas, o número de parcelas e qual o valor dessa parcela, certo? Então tem que estar bem especializado lá. A preferência é que o credor hipotecário, ele tem preferência sobre todos os outros credores. Inclusive, quando existe mais de um credor hipotecário, o primeiro que for feito o registro no cartório de imóveis, ele terá preferência sobre os demais subsequentes, certo? Eficácia erga omnes é uma característica da hipoteca. Por quê? Porque ela atinge a todos, ela faz efeito a todos, tem eficácia sobre todos. Essa eficácia erga omnes, ela dá um direito, né, e o dever para outro terceiro respeitar o direito, né, o direito real de garantia que o credor hipotecário tem sobre esse bem imóvel se essa dívida não for quitada. Então o terceiro ele tem o dever de obedecer ao que diz a lei. E nós temos 3 tipos de hipoteca, né, que são as mais trabalhadas. É a hipoteca legal, a hipoteca convencional e a hipoteca judicial. A hipoteca legal é aquela que vem pré-determinada pela lei. São aqueles quando recai sobre aqueles imóveis que a fazenda pública ela guarda em relação a rendas. São aqueles casos, principalmente, que são mais comuns, corriqueiros, são aqueles casos que os filhos, né, recaem sobre os móveis de um primeiro casamento. É quando os pais vão casar pela segunda vez, e não foi feito o testamento, não foi feito, digamos, a negociação desses imóveis do primeiro casamento. Lógico, então, quando recai sobre esse primeiro casamento, esses filhos aqui a justiça já dá. Então, sobre os coerdeiros, no caso de partilha, são esses casos pré-determinados pela lei. O convencional é quando deriva de acordo mútuo, de ambas as partes. É quando o devedor disponibiliza conscientemente, de acordo com a sua vontade, o seu bem imóvel para quitação de um empréstimo, a garantia de quitação de um empréstimo. E o judicial é quando vem de uma sentença judicial condenatória. É quando o juiz já vem pela sentença judicial já vem informando já que aquele bem será hipotecado. Correto? Esses são os tipos de hipoteca. Esperamos que esteja bem claro, que tenha ajudado a esclarecer um pouco sobre esse assunto.
Dando continuidade aos direitos reais de garantia, como falamos anteriormente, que são a hipoteca, a anticrese e o penhor, quando recai sobre coisa alheia. Vamos dar especificamente voltado a esses três modos, certo? Falamos da hipoteca, gostaria de falar agora sobre a anticrese. A anticrese é um direito real de garantia que também recai sobre um bem imóvel. Só que um detalhe, só que nessa situação é dada o direito, é transferido o direito ao credor hipotecário de auferir os frutos e os rendimentos desse bem imóvel. Ou seja, para que é transferir esse direito de auferir esses frutos, esses rendimentos? É para que seja compensada a dívida, para que a dívida seja paga. Eu posso citar um exemplo, digamos, um devedor deve para um credor hipotecário, através da anticrese, ele pode fazer o seguinte: o devedor, digamos, tem uma vila de kitnet, ele pode ceder o direito do pagamento dos aluguéis desses kitnets ao credor. E esse credor vai receber todos os meses dos inquilinos esse valor dessas parcelas desse kitnet como uma forma de pagamento, de compensamento da dívida. A isso chamamos de anticrese. Notem que é diferente da hipoteca. Na hipoteca, ele tem o direito ao bem, mas ele não tem o direito de oferir os frutos do rendimento desse bem imóvel. Só no caso do pagamento de não pagar a dívida, ele pode tomar posse do bem para que seja feito o pagamento da dívida, certo? Ele não pode ficar com o bem. Na hipoteca, ele pode pegar o bem, vender o bem para pagar a dívida dele, apenas para quitar a dívida dele. Na anticrese, ele já oferece os frutos e rendimentos desse bem imóvel.